Todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, programa que deixará você mais inteligente, mais bem informado, mais culto, deixará você até mais magro, mais bonito e mais jovem. O programa é mágico e a Rádio Armazém é mágica e para os nossos convidados são mágicos também. Hoje falaremos com a doutora Janaína Gomes, já é a terceira visita dela aqui no programa. Falaremos sobre um tema que é de interesse mais para Porto Alegre, mas de toda a comunidade também, é claro, de dentistas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da saúde em geral, que é o IMESF, a polêmica do IMESF, o atendimento à saúde pública para a população de Porto Alegre. Então, se você for profissional da saúde ou se você for usuário do Serviço de Saúde Pública de Porto Alegre, assista com dupla atenção. Mas se você não for nenhum nem outro e tiver interesse em obter informações e saber o que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida, assista com uma atenção normal. Pode assistir com uma atenção normal. O programa Saiba Direito conta com alguns patrocinadores ilustres e já adianto, se você quiser ser patrocinador aqui do programa, não basta querer. É preciso ser diferenciado. Não é pagou, anunciou. Aqui, para patrocinar, botar o seu nomezinho aqui, você deve ser diferenciado. Seja como convidado, inclusive se você tiver algum assunto de relevância social, me ligue e talvez eu lhe entreviste aqui também. E se você quiser patrocinar aqui, não basta pagar, você tem que estar acima da média. E por falar em acima da média, começo pela Maria Bolaria. Eu sou fã da Maria Bolaria, tem lojas ali na Guete, ali perto do Parcão, na Avenida do Forte e no centro. Os bolos da Maria Bolaria tem teleentrega pelo telefone 991660000. Bolos eu sou fã de ir no local e de chamar em casa. Dica, eu gosto do gosto de todos, mas dica, bolo de churros e o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Doutora Janaína, antes de você entrevista, a senhora já conhece a Maria Bolaria? Já foi ali? Conheço, adoro o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu acho que até a Maria tinha que cobrar mais caro o bolo de cenoura, mas o preço é o mesmo. E eles têm um truque, só que não é bondade. A Maria Bolaria ela não é filantrópica, ela faz na malandragem. Às vezes você encomenda um bolo pequeno, eles mandam um grande. Mas é lotérico. É lotérico. É de acordo com o humor. Fique tentando, exato. Você pode comprar um bolo grande e receber um grande, você pode comprar um bolo pequeno e receber um pequeno, mas de vez em quando eles mandam um grande e a intenção é justamente cativá-lo. A intenção não é agradar pelos seus belos olhos, é cativá-lo e conseguem. Clínica Pellini, vai colocar um cabelo ali, a gente já sabe que ter um cabelinho bacana ajuda, né? Clínica Pellini, telefone 51 991 81 3869, profissional, doutor Daniel Pellini Manô, profissional diferenciadíssimo, um atendimento personalizado, um atendimento tão acolhedor quanto da imobiliária Golden Imóveis. Eu sou investidor imobiliário, eu deixo os meus imóveis confiados em imobiliária Golden, telefone 51 3072-2090 para investidores imobiliários. Se você deseja comprar, vender ou alugar um imóvel, se você deseja imóveis para investimento imobiliário, minha dica, aliás, tinha que mudar o nome, tinha que deixar de ser imobiliário, ser Boutique Golden, porque o atendimento é de boutique. E se você for para a Serra, Gramado, Canela ou Caxias do Sul, rede Sky de hotéis. Doutora Janaína, eu já lhe vi lá no Hotel Sky, a senhora estava a passeio ou a trabalho lá? Isso, estava um dia passeando. A passeio, tem que aproveitar. Para a senhora ir a Gramado a trabalho, acho que não é tão comum, né? A senhora vai a Gramado a trabalho, não? Sempre tem alguma reunião, alguma agenda com alguma clínica odontológica. Isso, sempre tem alguma coisa. Fiquei aqui, eu fui ter esse tema, eu tinha que ter fotografado. Estava eu no Hotel Sky Borges. Quem eu vejo no café da manhã? Doutora Janaína nem me avisou que ia, né? Nem me avisou que ia lá. Doutora Janaína,
Vamos falar aqui agora assunto importante, urgente para a sociedade de Porto Alegre. IMESF, Saúde Pública, a ação coletiva que tramita, o processo no STF envolvendo os profissionais do IMESF. Quais são as novidades? O que nós temos sobre a... Vamos começar, se possível, pelo STF. Primeiro se apresente, por favor, mas depois já embale, falando como é que está a situação no STF. Sim, bom dia a todos e todas que estejam assistindo hoje. Bom dia, né? Estamos de manhã aqui gravando. Para quem não me conhece, eu sou Janaína, eu sou dentista, tá, no município de Porto Alegre, atuo na rede privada, e atuei por 5 anos no serviço público pelo IMESF, Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Tenho especialização em ortodontia, em saúde coletiva, que é o que me trouxe para essa área mais social, digamos assim, né, da saúde. Hoje, doutor Guilherme Colim, tomei posse como diretora do Sindicato dos Odontologistas, do Sindicato dos Dentistas, do SOERGS. Sindicato dos Odontólogos, Odontologistas. Isso, oficialmente é odontologista, mas a gente fala dos dentistas, né, o SOERGS. Então, parabéns, essa semana... Parabéns não para a senhora, parabéns para o sindicato. Parabéns para o sindicato que a teve e a elegeu como presidente, como seu presidente. Isso, o presidente é o Fábio, mandar um beijo para ele, Rômulo Braga Dias, que se formou comigo na faculdade, e eu estou de diretora financeira do SOERGS. Isso, estamos trabalhando juntos. E mais a Ana Cristina também como diretora administrativa. Depois de 80 anos, 2 mulheres na chapa que foi eleita ali no SOERGS. A mulherada está tomando conta. A mulherada está tomando conta, né? Isso, Então, essa semana estamos, digamos assim, contentes, porque veio à tona de novo o assunto do IMESF, que enquanto todos, né, acreditam que já acabou o IMESF, agora teremos uma audiência, um julgamento no STF. Tem previsão de data? Sim, a data é do dia 25 a 8 de março, é mais ou menos uma semana ali que eles ficam em julgamento, né, os ministros, e fomos aceitos, o nosso pedido, não sei se a gente vai falar mais adiante, mas assim, o nosso documento do SOERGS, ele sensibilizou o ministro Barroso. Que bom. Sensibilizou e eu fiquei muito feliz. O CRO e o SOERGS foram aceitos como amicus curiae. A senhora explica ou eu explico o que é um amicus curiae? Eu acho que pode explicar. Amicus curiae, pessoal, é o seguinte: existe uma ação judicial tramitando que tem um interesse corporativo, um interesse social. Eu estou tentando ser o mais simplista possível na explicação. Tem um interesse social, um interesse corporativo, um interesse difuso, um interesse que afeta algum grupo da sociedade. Algumas entidades, e necessariamente deve ser uma entidade, pode ser um sindicato, pode ser uma entidade de classe, como o CRO, a OAB, pode ser um partido político, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria Pública. Eles podem interferir, participar do processo como amicus curiae, amigo da corte, tradução amigo da corte. O amicus curiae, ele participa, ele pode peticionar, ele traz argumentos que enriquecem a discussão e ajudam a corte, ajudam o julgador a tomar uma melhor decisão. O CRO, Conselho Regional de Odontologia, e o Sindicato dos Odontólogos, que tem aqui a doutora Janina como diretora, foram aceitos. Não basta pedir, a entidade deve demonstrar a sua relevância, a sua importância e a sua capacidade de acrescentar na discussão, e ambos foram aceitos como amicus curiae e estão participando do processo também. Lhe devolvo a palavra, doutora Janaína. Só para complementar, para quem não entende, o leigo que está assistindo, foi numa DPF, na ação de descumprimento de preceito fundamental, porque não foram seguidos os trâmites mínimos de direitos
Deu uma cortada aqui. Pode seguir que depois... Deu uma cortada, pode seguir. Tá, é que nesse trâmite da demissão, o que houve? Houve uma afronta a princípios trabalhistas mínimos em uma demissão. Por isso que nós construímos o documento como amicus curiae. Não sei se ficou claro ali. Ficou claro, ficou claro. E o que foi feito até agora? Quais foram os argumentos? O que foi acrescentado? A senhora tem informação? Eu tenho a informação do SOERGS e do CRO, do Conselho. Só para o pessoal saber, foram várias entidades que entraram com o pedido de amicus curiae. Eu acredito que umas 20 instituições. Junto com o nosso grupo de trabalho, nós construímos algumas peças jurídicas em conjunto, fornecendo as informações, no caso da enfermagem, da questão jurídica ali dos trabalhadores, e coube a mim transmitir, escrever a situação da odontologia, dos dentistas, Então, eu tive um privilégio, para mim é um privilégio isso, ter participado dessa construção do documento junto com o jurídico do Conselho Regional de Odontologia e junto com o jurídico do sindicato. Normalmente tem uma rixa, entre conselhos e sindicatos, mas aqui a gente conseguiu fazer uma união para que os dois documentos ficassem bons, para aos olhos coerentes aos olhos do ministro Barroso. Então, no documento do sindicato, nós informamos ao ministro Barroso que ninguém recebeu as rescisórias, nenhum dos 110 dentistas, na ocasião, receberam o aviso prévio. Foi um apagão, eu digo, não foi uma demissão, foi um apagão no sistema, no final de 2020, em dezembro de 2020. E estamos em 2022, ainda as pessoas não receberam a sua rescisão, ou não teve um desfecho disso tudo. No mínimo uma rescisória, não teve o mínimo. Então, isso está bem escrito, bem redigido nesse documento. E a inconstitucionalidade também, daí é bem a questão jurídica que está especificada. O Tribunal de Justiça, o que aconteceu? Ele tomou uma decisão pela inconstitucionalidade, mas ainda tem uma mesma ação tramitando que não foi julgada ainda. É essa questão, o ponto-chave está aí. Uma mesma ação que não foi julgada. A senhora está falando da ação coletiva? Não, uma ADI, estou lendo aqui, tá? Só para o número 4197, que ADI ainda está em julgamento. Então, o que a gente pede? Que as demissões sejam anuladas. Tá, só para ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Isso. Qual é o número? 4197. Quem quiser mais informações. De outra fundação. Isso, é de outra fundação. De outra fundação, mas sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema. Se eu não me engano, é no Piauí, isso, no Brasil. Então, assim, o que nós pedimos, tanto do Conselho Regional quanto do SOERGS, que anule as demissões e faça valer a lei do IMESF até que haja este julgamento desta ADI. Porque as fundações hoje, elas são permitidas já. A partir do ano passado, fundações de saúde já são permitidas. Então, tem tempo de reverter. E para os trabalhadores do IMESF, alguns já foram reintegrados voluntariamente. Alguns já podem dormir tranquilo. A senhora poderia falar sobre isso? Sim. Houve a demissão, o apagão, que eu digo, e nós tínhamos dois caminhos. Ficar esperando a decisão da ação coletiva, e que trata de todos os trabalhadores, os profissionais, de todas as categorias, Ou vamos agir, o que a gente fez? Nós nos reunimos e combinamos que entraríamos cada um com as suas particularidades com ação individual. Umas 50 pessoas se reuniram, vamos com a individual, independente da coletiva.
entramos, nos reunimos com o escritório, olha, foi umas 5, 6 reuniões no escritório que escolhemos, e eles nos escutaram, nós criamos um drive compartilhado com todas as informações, com mapeamentos do que a gente tinha, com as informações que tínhamos, eu, de minha parte, com as informações da odontologia, e entramos com a ação. Eu, para minha surpresa, fui a primeira reintegrada pela ação individual. Quando todo mundo achava que já tinha acabado, fui reintegrada. Por liminar, tudo bem. Em dezembro caiu uma liminar, mas não tem problema. Igual, eu fico muito satisfeita com essa decisão, porque corre o processo agora, está correndo igual o processo. Caiu a liminar, mas a ação segue. A ação segue. E temos 18 pessoas que foram reintegradas. Então, nós temos, ao menos, tem gente que acha foram reintegradas. Foram reintegradas com decisão transitada em julgado? Não, foi ainda liminar. Liminar, tá. É tudo liminar, as individuais, né? Tudo liminar ainda. Mas estão, pelo menos, trabalhando. Não estão esperando a ação coletiva. E os agentes comunitários? E os agentes comunitários? Os agentes comunitários é outra coisa. Os agentes, eles tiveram uma lei, agora municipal, que autorizou, que foi votada, autorizou a absorção pelo município diretamente. E os agentes comunitários, então, agora eles passaram a ser municipários? Sim, alguns agentes, 310, porque eram 500, em torno de 500, o restante foi despedido. Tá. Olha, se tem nexo isso, por que não absorve, então, os 500? Estamos precisando na pandemia, né? E assim, é o mesmo concurso que eu prestei. Sim, mesmo concurso. O mesmo que a senhora prestou. O mesmo concurso. O mesmo que a senhora, que os enfermeiros, que os... Tem médico também, eu acredito. É o mesmo concurso que quem atuava na ponta, as categorias técnicas, no caso, né? Enfermagem, medicina, odonto, o mesmo concurso que a gente fez. Doutora Janina, a gente está falando muito dos interesses corporativos. Tá. Nós vamos falar do paciente. Como é que está o atendimento para o paciente? O município colocou alguém para ocupar esses cargos ou o cargo está vazio? Pois é. Foi bom, senhor, né, por respeito, ter falado nisso. A gente acaba falando sempre do nosso interesse, até pelo sindicato, mas é o seguinte, isso reflete na população, essa questão. Porque de uma hora para outra, troca as pessoas nos postos de saúde. Para quem não está um pouco perdido ainda, o IMESF atuava nos postos de saúde, em vários bairros de Porto Alegre. Não só na periferia, nas periferias, mas temos em regiões centrais também. Então, de uma hora para outra, sai todo mundo, vamos contratar, então, entidades terceirizadas e privadas, tá? Que são os nossos hospitais. Eu, inclusive, atuei ali pela Santa Casa, tá? Tenho gratidão por eles, mas o ingresso não se deu por concurso público. Então, o que começa a acontecer agora? Um apadrinhamento. Isso é uma coisa muito grave que as pessoas não enxergam. Começa a ocorrer um apadrinhamento e o trabalho passa a ser por pessoas, não estou querendo desmerecer ninguém, mas assim, que não conhecem a saúde pública, não conhecem aqueles pacientes daquela comunidade, porque no serviço público prestado à saúde, a gente não pode só ver os números, nós temos que conhecer aquela comunidade da região onde eu atuo. Por exemplo, Zona Norte, Zona Sul, Centro, cada um vai ter uma peculiaridade. Só para que ninguém fique ofendido, nós não estamos fulanizando. De repente vai ter alguém ali que diz, não, mas eu conheço, porque eu tive uma criação assim, criação assada. Nós não estamos falando do fulano de tal ou do Beltrano, estamos falando como requisito para o cargo. Estamos falando como características do cargo. O fulano de tal ou o Beltrano podem ter uma experiência magnífica, mas não é dele, daquela pessoa específica, daquele indivíduo que estamos falando das exigências e características do cargo. Lhe devolvo a palavra, desculpa a interrupção. Isso, não, excelente. E outra coisa também,
quando se estuda a saúde pública, consegue resolver melhor as questões dos pacientes, dos usuários, como queiram chamar, com menos custo também. Isso tudo vai refletir lá na frente. A fiscalização dos contratos e do trabalho também, de quem está atuando ali, ela é mais fácil de acontecer quando as pessoas são concursadas, porque, inclusive, no portal de transparência, a gente consegue verificar. Hoje em dia, a gente não consegue saber quem é que está atuando lá. Eu não vou dar nome das entidades, mas nas entidades privadas é muito difícil a gente ter essa informação de quem que está atuando. Ah, está faltando médico. Ninguém fica sabendo que está faltando médico. A gente sabe que algumas unidades não estão conseguindo ter médico. Ué, mas não privatizou para resolver essa questão? Não resolveu. Não resolveu isso. Ainda tem muitas unidades de saúde que ficam sem médico, reduziu o número de médicos, tem algumas unidades sem dentista. Então, é aí que entra, sabe, essa questão de onde reflete na população, né? Não é só o nosso benefício. Tem pessoas, doutora Janaína, que tem críticas severas, e a gente pode concordar, discordar, nós podemos adjetivar, tem um ranço, tem preconceito, tem dor de cotovelo, tem o que for, contra o serviço público. E algumas críticas, eu acho que são justas, posso estar errado, posso estar certo, e assim vai. Mas existe uma questão da eficiência. Hoje, as pessoas que estão ocupando, seja por apadrinhamento ou não, os cargos que os profissionais do IMESF não estão ocupando, porque foram afastados, elas estão recebendo, estão sendo remuneradas. Quando o profissional do IMESF retornar, existe o risco para os cofres públicos daquele salário, daquele pagamento que a pessoa deixou de receber ser pago de forma retroativa, ou seja, hoje existe o risco de haver um pagamento em duplicidade, porque tem muitas pessoas que não estão trabalhando, mas estão discutindo em juízo do direito à sua reintegração, e caso eles sejam reintegrados, eles receberão um salário que deixaram de receber, só que eles não prestaram o trabalho durante esse período, e é assim que a banda toca mesmo. Mas alguém prestou serviço e receberá o salário. E o contribuinte municipal pagará em duplicidade. Pagará em duplicidade por quê? Por falta de eficiência, falta de qualidade na gestão pública. Estou errado, doutora Janaína? Perfeito. A iniciativa privada no SUS, ela só pode ser em caráter complementar. Isso aí, assim, ó, está na Constituição. Qualquer concurso público... Mas o cara que trabalhou e está recebendo, e vai receber igual, e não vai devolver o dinheiro, ele não vai... Ele trabalhou mesmo. Tá atuando, não tem nada a ver com isso, né? Foi contratado lá, está trabalhando. E... Só que se a senhora receber se a senhora ganhar a sua ação judicial, a senhora vai receber o salário retroativo. Pois então, desde 2019, 2020, o nosso grupo de trabalho sentou, inclusive, com o prefeito Melo, não é nenhum segredo, o prefeito Melo e com o secretário de Saúde, Mauro Esparta, nós estamos dizendo, esta conta vai chegar, porque está tudo fora da constitucionalidade ali. O que eu sugeri na última negociação, tá? Alguns colegas até não gostaram muito, mas eu sugeri que se faça uma negociação de retorno dos profissionais do IMESF para a gente tentar ver essa questão do pagamento retroativo, tá? Mas isso aí é algo polêmico também, né? Eu não sei o que pode acontecer, mas pode ser que essa conta venha para um pagamento em dobro. Outra coisa, tem algumas pessoas do IMESF que não vão querer voltar também, e que já foram viver suas vidas, né? Tem gente até que foi para o exterior já. Então, não são todas as pessoas que vão retornar, que querem ser reintegradas também, né? São todas as pessoas. E na última negociação também foi dito, vamos fazer um sistema híbrido público-privado, para não ficar só o 100% o público. Vamos fazer, a gente mantém, é possível ainda, manter as contratualizações que já estão como estão. E os profissionais do IMESF ocupam ali onde tem gargalos, né? Onde está faltando
pessoas para atender. Ainda estamos precisando, estamos na pandemia ainda estamos precisando. E o custo do IMESF era muito menor, menos de 2/3 do valor das contratualizações. Isso aí está em documentos já oficiais. Já está em documentos. E a gente estava falando aqui da ação, a gente falou muito da ADIM, e a ação coletiva, quantas anda? Tá, a ação coletiva vai ter um julgamento agora em março no TRT, e ninguém recebeu ainda decisórias, né? Não teve ainda uma decisão, vai para quase 2 anos agora. E, aliás, é o prazo dos trabalhadores que estão assistindo entrar com ação individual. Pasme, tem gente que perdeu já o prazo. Foi esperando a ação coletiva, que está quase chegando a 2 anos, e um dos objetivos da gestão é diminuir as pessoas que vão ser reintegradas também depois, né? Então, assim, em março, eu continuo sendo otimista, eu espero que tenha uma boa decisão. Eu não estou pensando só na minha reintegração ali como ação individual. Eu quero que tenha uma boa resolução na ação coletiva. São pessoas que têm especialização em saúde pública, que têm uma história já, é só chegar de um dia para o outro e começar a trabalhar. Acho que é isso. E isso, essa ação coletiva, ela está tratando das verbas rescisórias e o que mais? O que mais que se pode esperar no cenário mais otimista para o trabalhador? Ela trata das rescisórias. Não, aí é que está. Ela pede uma absorção. Ela pede absorção. Município. Se o IMESF tem mais essa, né? O IMESF é inconstitucional, não interessa. Então, pode haver uma absorção pelo município. Ainda mais agora, que houve para os agentes comunitários. Eles fizeram o mesmo concurso. E existe alguma discussão em termos de equiparação, uma vez que os agentes comunitários tiveram esse tratamento? Foi argumentado, foi apresentado a discussão, não sei se a senhora vai saber ou não, de que deveria haver uma isonomia, uma igualdade de tratamento? Foi sim. Foi apresentada toda essa opção, se mostrou, mas por que não chamar os profissionais que atuam na ponta também, para caso em extinção, pode ser. Deixa a Janaína lá atendendo como dentista até quando ela quiser, até se aposentar ou até não querer mais. E qual é a tese defensiva, a senhora sabe? O que o município alega? A tese é que o IMESF acabou, que eles não têm o que fazer. Entende? Então não tem sentido, a gente falou, já não tem sentido, isso ainda está sendo discutido. E ficou uma coisa assim, todos os porto-alegrenses e gaúchos, mas por causa de Porto Alegre, né? O IMESF acabou, não tem mais jeito. Tá louca falando nisso ainda, sabe? Escutei muito isso. E, bom, se não tiver jeito, tudo bem, mas a gente vai tentar, enquanto tiver a possibilidade, vamos tentando. Outra coisa que eu tenho para trazer, no Conselho Federal de Odontologia, no regional aqui nosso, eles estavam um pouco reticentes de entrar com o pedido do amicus curiae, né? Mas o que a gente vai dizer e tal? Então, nós chegamos a uma conclusão em conjunto, que os conselhos regionais, eles também têm aquele, o dever, no caso, é uma das que eles devem, né, contribuir, com a questão ética do trabalho do dentista, né? Eles contribuem também com a fiscalização, e dentro dessa fiscalização está a questão da privatização 100%, que ela só pode ser complementar e está 100%. E outra coisa, no IMESF, quem tinha especialização reconhecida pelo Conselho Regional ganhava 10% a mais de salário. Então, tinha um comprometimento ali maior. Tudo isso está na peça jurídica que foi aceita. Então, por isso que teve esses argumentos. Eles ficaram bem surpresos, agora contentes, né, que foi aceito. Eu acredito que o ministro Barroso se sensibilizou com o que a gente mandou para ele. Nós colocamos algumas questões ali mais emotivas também nas peças, ali na escrita. Acredito que sim.
Que bom, tomara que tenhamos um bom termo aí, porque nós temos uma série de interesses. E como eu falei alguns minutos atrás, muitas pessoas acreditam que estamos falando de interesse do servidor, interesse do profissional apenas. E não. Estamos falando do interesse do profissional, interesse do usuário, interesse do contribuinte. Porque eu não uso o serviço público de saúde municipal, mas eu pago e acho que é ótimo pagar. E eu me sinto muito prejudicado quando eu fico sabendo que eu pagarei em dobro. Quando eu fico sabendo que eu contribuinte, estou pagando para que um dentista esteja lá atendendo, hoje, mas que eu pagarei o seu salário, doutora Janaína, retroativamente, porque a gestão municipal violou o seu direito, e a culpa não é da senhora. A senhora foi vítima de uma situação. Eu queria pagar o seu salário para que a senhora estivesse lá atendendo e ponto final. Mas não, eu pagarei o seu salário no futuro, estou pagando o salário de um outro profissional, ou seja, estou pagando em dobro. Então, eu, contribuinte, tenho interesse no assunto. O usuário também está pagando em dobro e tem, talvez, um profissional menos especializado na saúde pública como poderia. Então, ele tem um motivo a mais para achar ruim. E o servidor, o profissional, nem se fala, que fez um planejamento profissional, acreditou naquilo que lhe foi ofertado, de repente recusou outras oportunidades de trabalho para isso. Então, foi na gestão de qual prefeito que o IMESF foi encerrado, doutora? Nelson Marquesan. Foi na gestão do prefeito Nelson Marquesan, né? Só que não fica chato mandar para ele a conta, eu calcular quanto é que vai custar isso tudo. Ele passou para adiante. Aí eu divido pelo número de contribuintes em Porto Alegre, vou lá e peço o meu reembolso individualmente falando, né? Isso infelizmente eu não posso fazer, né? Mas é isso. Alguma consideração final, doutora? A consideração é que o senhor tem toda a razão e nós já apontamos isso nos documentos e nas reuniões de negociação para achar uma saída. Mas dá tempo de reverter pelo menos um pouco. Dá tempo. Porque, como eu falei, o custo do IMESF, 2/3. E outra coisa, menos de 2/3 do custo das contratualizadas foi investido em educação permanente, educação continuada nesses profissionais. Os dentistas, 80% do corpo dos dentistas tem, inclusive, especialização, poderia compor um centro de especialidades ali no Santa Cecília, ali no Santa Marta, que são regiões centrais, ali de Porto Alegre. Lembrando que a classe média também está utilizando o SUS agora, depois da crise pandêmica, também. Tem muita gente que não está conseguindo pagar o plano de saúde privado, o suplementar, né? Que mais? Eu anotei algumas coisas aqui. Os profissionais também são usuários do SUS, também utilizam o serviço. Essas pessoas que foram despedidas também são, também pagam impostos. Exatamente. É universal a todos. E mais, assim, eu posso não usar diretamente, eu, Guilherme Colim, já dependi do serviço público de saúde. Por muito tempo na minha vida, era ou serviço público de saúde ou nada. Hoje eu tenho plano de saúde e não tenho utilizado. Uso para uma vacina, usei para... Mas, de um modo geral, eu não utilizo. Não utilizo diretamente. Porque eu me beneficio do SUS quando ele presta serviço para as pessoas que convivem comigo. Então se numa casa, numa família, numa empresa, se decide que será destinado tal verba para tal serviço, tal produto, tal atividade, seja o que for, isso tem que funcionar, tem que ter eficiência financeira. Mesmo não utilizando o serviço público, muita gente, classe média, digamos assim, né, não utilizando, vai gerar uma riqueza na economia, claro, se na periferia as pessoas viverem melhor. Isso, assim, é difícil, assim, às vezes, da gente explicar essa situação. E o que acontece? Se tu não presta um bom serviço no Sistema Único de Saúde, vai apertar lá no Moinhos, vai apertar lá na suplementar,
vai começar a lotar os hospitais. Existe uma cultura, acho que a gente tinha que iniciar uma campanha contra a cultura umbigocentrista. Né? O mundo não gira em volta do meu umbigo, nem do seu, nem do umbigo de ninguém. E aí é que está. O cara é multimilionário. Ele não sabe nem onde é que fica um posto de saúde pública. Ele é usuário indireto do serviço. E ele é contribuinte. E nós pegamos no Rio Grande do Sul algumas cidades, Gramado. A saúde pública de Gramado, o atendimento do serviço municipal em Gramado, pelo que eu sei, é muito acima da média. O resultado é uma qualidade de vida generalizada e uma valorização em todos os sentidos, porque aquele cara que está lá na periferia, se ele tiver um atendimento público melhor, talvez ele consiga trabalhar mais, talvez ele consiga... A economia gira. Então, o multimilionário se beneficia disso. Exatamente. E aí, alguma outra consideração? Porque nós ainda temos um assunto muito importante para tratar aqui. Tá, eu quero só mandar um beijo, um abraço, que eles querem estar aqui em breve, os meus colegas do grupo de trabalho, o Dr. Guilherme Todeschini, que é seu colega também, né, advogado lá do MESP, isso, ele já veio, a Carolina Krieger, enfermeira, e o Gustavo Quinetti, que é contador, mas eu acho que ele ainda não participou. Então, nós queremos juntar um grupo de trabalho para fazer um programa. E eu quero mandar um beijo para eles. Perfeito, já, mas o espaço é da comunidade. Sim. Doutora Janaína, o espaço é de todas as pessoas que tenham informações socialmente relevantes e que estejam dispostas a contribuir na evolução do universo. E é muito fácil cooperar para a evolução do universo. A gente não precisa gastar horas e horas pensando no que acontece no outro lado do planeta. O universo está ao nosso redor, é o ar que nós respiramos, é a calçada em que nós pisamos. Então, o espaço já é seu. A senhora reúna, organize o grupo, gravamos uma entrevista, porque a comunidade, a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Para final, uma parte importante. Onde é que a gente come bolo de ótima qualidade aqui em Porto Alegre? Mas teve que olhar? Não! Teve que olhar ali? Não, mas aqui vai ser expulsa do programa. Às vezes eu me perco nessas coisas, mas eu adoro. Adoro o bolo de cenoura da Maria Bolaria. Olha, a senhora não vai voltar no programa enquanto não me fizer uma selfie na Maria Bolaria. A senhora olhou ali que eu vi. Tá. A senhora faça uma selfie lá e mande aqui, porque senão não volta aqui. Tá bem. Maria Bolaria não precisa fazer a selfie, porque quem não conhece a Maria Bolaria não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Clínica Maria Bolaria 991660000. Teleentrega ou nos locais, ou ali o meu local favorito, ir no Parcão, Parque Moinhos de Vento, dar uma caminhada, brincar com as crianças, sair dali. Tem a Maria Bolaria, Maria Sorveteira. Maravilha. Ali tem a Maria Bolaria, Maria Sorveteira ao lado. Tem sorvetes artesanais. Também é fantástico. Clínica Pellini, reimplante capilar, botar aquele cabelo que está faltando. Clínica Pellini. Tá ótimo. Fica mais sensual, né? O cara com cabelo fica mais sexy, né? 51-99181-3869. Golden Imóveis para investimentos imobiliários. Eu sou investidor imobiliário e sou cliente fiel da imobiliária Golden. 51-3072-2090. E você viu aqui que aqui eu não entrevisto, eu arranco a verdade de dentro. A doutora Janaína foi colar e esqueceu o nome da Maria Bolaria, que ela já foi lá, que eu sei. E não tem aqui, não levo ninguém para compadre ou para comadre. Aqui, rachou, toma nos dedos mesmo. Doutora Janaína, muito obrigado pela paciência. Eu que agradeço a participação, né? Agradeço, sempre uma honra estar aqui. E que o pessoal curta o nosso programa, a nossa entrevista. Me senti muito bem aqui passando as atualizações. Não, é uma missão social. A gente brinca aqui, mas a senhora está cumprindo uma missão social importantíssima. Meus parabéns mesmo. Obrigada.
Muito obrigado para você que está em casa. Se você está ouvindo pela Rádio Armazém, corra lá e se inscreva no canal do YouTube. 200 e poucos vídeos, canal do YouTube, canal Saiba Direito. Se você tiver algum tema relevante, me ligue. 51 32 28 12 19 ou 51 99985 7991. Um grande abraço, doutora. Um grande abraço e até o próximo programa.